Nós vamos avançar então um pouquinho, vamos dar uma olhada na questão agora da aceleração, quando nós estamos fazendo a análise do movimento relativo, certo? Bom, para a gente fazer essa análise, nós vamos partir do que a gente já viu com a velocidade, mas a gente chega ali. Isso se trata então da equação que relaciona as acelerações em dois pontos de um corpo rígido, né? Está fazendo dois movimentos de translação e rotação ao mesmo tempo, que corresponde à exceção 16.7 do nosso querido Hibler. Então vamos lá, voltando à questão aí do movimento plano geral, em que você tem um corpo rígido, esse corpo rígido possui translação e rotação, nós já vimos que podemos escrever, né, a velocidade deste corpo rígido simplesmente fazendo aquela análise vetorial, partindo do princípio que nós podemos pegar um ponto base e, a partir desse ponto base, desenvolver as velocidades relativas, né? Então, na forma vetorial, a gente sai com essa expressão, como a gente já viu. A parte de translação, essa aqui, e a parte de rotação, que é essa parte da velocidade relativa aqui entre A e B. Bom, vamos falar de aceleração. A gente sabe que a aceleração é derivada da velocidade, certo? Então, pegamos a velocidade e derivamos, só que a velocidade é essa relação aqui de cima. Então, nós vamos ter uma derivada da velocidade de B, que é o que nós queremos para achar a aceleração de B, que vai ser duas componentes, uma da derivada da velocidade do ponto base A e a derivada da velocidade relativa entre A e B. Bom, tudo isso vai dar aceleração, ok. Então, o resultado, no geral, a gente sabe qual é. Mas, o que a gente sabe? Lembra quando a gente falava lá daquelas coordenadas radiais, das coordenadas normal e transversal? Aquelas componentes, quando a gente derivava uma velocidade, a velocidade só podia ser tangencial, e aí a gente derivava essa velocidade e aparecia uma componente que era tangencial e uma componente que era normal. Então é exatamente isso que aconteceu aqui. Quando nós derivamos V de B, a gente acha a aceleração de B, ok. O ponto A está fazendo só a translação, que a gente já viu isso, né? Duas vezes até com a questão aí do Siege, foi a segunda vez que a gente viu. Fazendo só a translação, você deriva uma velocidade de translação, você tem uma aceleração de translação. E a parte do V relativo, né, o V entre A e B, é uma velocidade relativa que é de rotação. Aí você derivou, tem uma componente tangencial, a aceleração tem uma componente tangencial, mas surge uma componente normal. Então, lembrados, esta componente faz o módulo da velocidade mudar e esta componente faz a direção, a orientação do vetor velocidade mudar, certo? Nós vimos isso, quais são essas componentes, elas vão aparecer daqui a pouquinho, mas aqui está desenhadinho quais são essas componentes. Então, você tem o ponto A, está fazendo uma translação, e o ponto B está no corpo rígido, fazendo a rotação em torno do ponto A. Então, você tem a aceleração do corpo rígido. Opa, essa aceleração aqui não ficou lá muito boa. Mas você tem aqui esta aceleração, que é a aceleração do corpo rígido no movimento de translação. E o ponto B, além de ter esta aceleração, que está aqui, vai ter que ter duas componentes de aceleração decorrentes do seu movimento de rotação. Como você tem duas componentes, uma é tangencial a esta rotação em torno do ponto A, olha aqui embaixo, olha ela aqui, e surge aquela componente que é direcionada ao centro da rotação, que é a componente normal. No movimento circular, como a gente já viu lá em Física 1, essa é a componente centrípeta. É aquela componente que modifica a velocidade, o vetor velocidade, fazendo a sua orientação mudar. Então é aquela componente que vai fazer a curva, enquanto
essa componente vai fazer o módulo da velocidade variar, ou aumenta ou diminui. Essas duas componentes nós já calculamos. Num movimento que seja circular é simplesmente αr, onde r é a distância relativa entre o ponto A, que nesse caso está sendo o centro aí da rotação, até o ponto B, certo? E aqui α é a aceleração angular do corpo rígido. Já a componente normal, a gente viu ômega quadrado R. O ômega sempre, melhor, essa aceleração sempre apontando para o centro da rotação. Então é sempre de B até A. Por isso, na hora que nós formos escrever, entre esse sinal negativo, porque a coordenada radial é sempre do centro para fora, do eixo para a beirada. E que nós estamos indo ao contrário, porque é aquela aceleração que puxa o ponto B para dentro. E aí, como ele tem uma velocidade que é tangencial em curva e faz esta curva. Bom, se a gente está falando do movimento circular, fica fácil, porque os ângulos aí são 90 graus, a gente tem simplesmente o produto escalar entre o módulo de alfa e o módulo de R. E aqui embaixo a gente tem o produto escalar do ômega ao quadrado com o módulo de R. Mas em casos que isso não acontece, essa simetria não é verificada, nós temos que trabalhar com vetores, então essa componente da aceleração tangencial é, na verdade, um produto vetorial entre o vetor de aceleração angular alfa e o vetor de posição relativa, RBA, certo? Quando a gente vai calcular a componente normal, acontece a mesmíssima coisa. Nós temos que fazer um produto vetorial entre os vetores ômega e o R. Só que como nós estamos fazendo um ômega ao quadrado, o produto que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é ômega vezes ômega. Ômega escalar ômega. E aí nós temos esse módulo ao quadrado que está nesta equação da aceleração normal. Tá? Então, ômega ao quadrado vezes é um produto escalar, porque isso aqui é um vetor e isso aqui é simplesmente um número, né, que está ao quadrado, um vetor que foi feito um produto escalar dele por ele mesmo, ele perde a orientação e acaba ficando só um módulo ao quadrado. E o sinal negativo, como eu já falei, porque ele está indo para o centro da rotação, certo? Nesse caso é o ponto A, então é um vetor que é apontado, é uma componente de um vetor que é apontado para dentro da curva. Tá? E aí, quando você soma uma coisa com a outra, você tem essas diferentes combinações de vetores que acabam acontecendo, formando então a aceleração total. Né? Uma componente, aqui está a aceleração de translação, a aceleração do ponto B vai ser a soma desta aceleração mais a componente tangencial e mais a componente normal, então dá essa figura esquisitinha que a gente tem aqui, certo? Bom, então a nossa equação, como a gente trabalhou com as velocidades, é essa aqui. Vetorialmente falando, nós temos a velocidade, melhor, a aceleração do ponto B, descrita como aceleração de translação, mais a componente de rotação. Mas como a aceleração tem uma componente normal, então ela tem que aparecer aqui. Se fosse velocidade, só teria tangencial, só teria primeiro. Então essa aqui é onde a gente verifica rotação mais translação. Aqui a aceleração do ponto base A só vai ser considerada a translação. Esta parte de rotação, mas aqui é a tangencial. Então eu vou fazer um tangencial minúsculo. E aqui é a parte normal, também da rotação, que aponta para dentro da circunferência, da trajetória circular, para que modifique a direção, né, a orientação do vetor velocidade. Tá? Bom, nós já vimos isso aqui lá atrás, nós temos esse conceito, né, de que se você tiver duas engrenagens em contato, aqui está o ponto A, então o que acontece? No contato do ponto A,
A grandeza que tem que se conservar, entre aspas, vocês devem estar vendo eu fazer aspas com os meus dedos, significa que as duas têm que ter a mesma aceleração, a componente tangencial, porque senão uma passa na frente da outra e arrebenta essas duas engrenagens. Agora, se você tem duas peças, ou melhor, dois pontos em cima da mesma peça, como esses dois aqui na engrenagem B, eles têm que ter a mesma componente de aceleração angular, tá? Porque exatamente se uma se acelerar em relação à outra, em girar mais rápido em relação a esse outro ponto, que nós estamos fazendo é torcendo a engrenagem, certo? Bom, e aí você deve estar se perguntando, cadê? Quando que vai aparecer o CIR para não precisar fazer tudo isso, calcular um CIR instantâneo aqui, baba, como foi na atividade, e aí eu faço isso. Não tem CIR, tá? Sinto muito, pode ir lá dar um tempinho, enxugar as lágrimas, mas não tem CIR para aceleração. Simplesmente porque qual é o conceito de CIR? É um ponto no espaço em que o corpo rígido está fazendo os dois movimentos, mas naquele ponto você vê apenas o movimento de rotação. Por quê? Porque você só tem a componente tangencial da velocidade que a gente calcula como V igual a ômega R. Perfeito. Só que na aceleração, como eu já estou martelando faz tempo, nós temos duas componentes. Então, não existe um ponto onde a aceleração vai ser zero, porque tem que ter pelo menos uma aceleração normal. Tem que ter pelo menos a aceleração normal para poder fazer a curva, senão é uma linha reta e aí você não tem rotação, certo? Você só vai ter componente de translação. Então, no máximo, a gente pode achar um ponto em que a aceleração tangencial seja zero. Ou seja, se ele tiver com velocidade angular constante, então você não tem aceleração tangencial, na verdade. Eu falei velocidade, mas é aceleração tangencial. Se ele está com ômega constante, alfa tem que ser zero. E aí morre essa componente tangencial. Mas sempre vai ter a componente normal para que ele execute este movimento aqui. Tá? Então, essas duas engrenagens em contato, então as componentes das acelerações tangenciais têm que ser iguais, porque senão uma passa na frente da outra. Ah, então as duas têm aceleração iguais? Não, porque se você olhar bem, você tem aqui uma componente que é normal, e essa componente normal depende do raio. Este raio é pequenininho, te dá uma componente pequenininha. Esta, grandona, né? Então você tem uma componente grandona, e aqui você tem uma componente que é pequenininha, você tem uma aceleração que é menorzinha, então você não tem as acelerações iguais e nem teria como, porque isso aqui aponta para um lado, isso aqui aponta para o outro lado. Então, quando você compõe as duas acelerações, você faz a aceleração resultante e a aceleração total, cada uma está para um lado, porque as engrenagens, né, estão aí, são duas engrenagens diferentes, certo? Bom, isso em princípio é toda a teoria que a gente tem para estudar. Então agora vamos ver como a gente analisa essa questão de acelerações a partir dos exemplos. Vou começar com esse aqui, que é um pouco mais básico, que diz o seguinte: você tem uma barra B, ela está entre duas rampas, então ela está confinada e só pode se movimentar entre elas. E nesse caso, o ponto A, que está à esquerda, tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado e uma velocidade de 2 metros por segundo, ambas direcionadas para baixo. Bom, então significa que ele está descendo, a velocidade tem que ser paralela aqui ao plano inclinado, mas ele já falou então que a aceleração também está direcionada para baixo, de tal maneira que é um movimento acelerado. Nesse instante, a barra que tem 10 metros está na horizontal. No instante seguinte, o ponto A desce e, claro, o ponto B sobe. Ambas direcionadas para baixo, no instante que a barra está na horizontal, determina a aceleração angular da barra nesse instante. Bom, nós temos a velocidade do ponto A que foi dada, nós temos a aceleração do ponto A que também foi dado. Nós temos então que descobrir as coisas relacionadas ao ponto B, que está fazendo aqui o movimento
se nós considerarmos que isso aqui faz a translação, então este ponto está na ponta de uma barra que está fazendo um pequeno movimento, sutil movimento de rotação neste sentido, sentido positivo, sentido anti-horário, e de tal maneira então que ele está combinando esta rotação enquanto ele caminha para cima com um movimento acelerado também, certo? Bom, então a gente começa analisando porque a gente vai precisar da velocidade no ponto B, certo? Porque com a velocidade no ponto B nós vamos achar o ômega da barra. E com isso a gente consegue, é exatamente isso que ele quer saber, a gente vai determinar o que ele está pedindo. Então, a aceleração que nós vamos calcular é determinada por esta equação. A aceleração angular aparece aqui no alfa. Então a gente vai ser capaz de determinar todos os outros valores, ou os valores possíveis, e com isso a gente determina quanto é o alfa. A B já foi dado, né? O ômega é o ômega da barra que a gente consegue tirar se a gente descobrir quanto vale VB. Porque VB é a parte da velocidade de A mais ômega R, ômega produto vetorial R, como a gente já viu nas equações da velocidade relativa. Mas aqui, como é velocidade, tem se. Você pode aproveitar que essa barra está na horizontal e escrever um vetor relativo de A até B, que é fácil. E só tem componente I, comprimento 10, e você consegue fazer o produto vetorial e descobrir qual é ômega. Mas a gente pode usar o si, que a gente usou na atividade passada, para poder calcular VB desse jeito. E aí a gente sai com ômega, e esse ômega vai abastecer aqui a componente normal. Então, vamos passar aqui adiante. Vamos primeiro calcular o si, também está fácil, porque você tem exatamente na horizontal, a barra está aqui. Você tem dois planos inclinados de 45 graus, então eu pego o vetor velocidade que tem que estar paralelo ao plano inclinado para baixo, tem esse outro vetor velocidade paralelo ao plano inclinado para cima. Perpendicular a esses dois vetores eu passo as retas, são essas duas retas azuis aqui, não vou rabiscar senão vai carregar muito, mas está aqui. E o si é o ponto localizado no cruzamento dessas duas retas. Essas duas retas têm ângulos de 95 graus, que é a mesma inclinação, 45 graus, perdão, que é a mesma inclinação do plano inclinado, por causa aí das propriedades, você tem alternos internos, você tem paralelos e perpendiculares. Você chega a esta conclusão de tal maneira, então, que você tem 45, 45, esse é um triângulo isósceles, esses dois raios C são iguais, esses dois lados, e você tem um lado que você conhece. Bom, dividindo pelo fato de ser 45 graus, né, você pode fechar aqui, porque aí você sai com um triângulo retângulo, você tem este lado que é metade da barra, você tem um ângulo, e aí você facilmente vai descobrir que esse lado aqui também tem que ser de 5 metros, e você descobre quanto que é isso aqui a partir ou das funções trigonométricas, seno e cosseno, ou por Pitágoras. Mas o fato então que a gente chega a essa conclusão, R AC, por exemplo, 5, dividido pela hipotenusa que vem ser R assim, e isso é calculado como cosseno de 45. Nós achamos então que o raio do ponto A até o CIR é de 7,07 metros. Ômega AB pode ser calculado como VA, RA, CIR, como a gente já tem VA, a gente usa o VA, 2 dividido por esse raio CIR do ponto A, nós achamos então a velocidade angular de 0,283 radianos por segundo, como a gente já tinha antecipado no sentido anti-horário, ok? Bom, e aí com isso você pode até tirar VB, vamos abreviar esse cálculo porque a gente não está precisando de VB. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever, agora nós vamos precisar escrever este vetor aqui, nós já temos este
ômega, a gente vai ter que escrever o vetor, porque ele vai aparecer aqui duas vezes, e a gente tem esse camarada aqui. Nós vamos ser capazes de fazer uma velocidade, perdão, uma aceleração, uma equação vetorial para aceleração do ponto B, e com isso a gente chega na grandeza que nós estamos precisando. Vamos escrever então essas componentes todas aqui, né, dessa equação vetorial, em termos das suas coordenadas, em termos das suas componentes I e J. Bom, a aceleração do ponto B deve estar alinhada com o plano inclinado, porque ele está fazendo uma linha reta aqui e, claro, né, instantaneamente ele faz a barra faz uma rotação aqui também, mas o ponto B está subindo esta ladeira, portanto a aceleração deve estar alinhada com ela. Isso aparece aqui quando eu escrevo as componentes dessa aceleração do ponto B, né, que vai com o cosseno de 45i e cosseno de 45j, ambos positivos porque estão direcionados para cima. Isso vai ser o contrário para a aceleração do ponto A, que vale 3 metros por segundo ao quadrado em módulo, mas tem essas componentes. 45 graus na direção de I, né, o cosseno 45 na direção de I, porque essa componente está positiva vindo para cá. Mas ela é negativa em J, porque justamente está descendo a ladeira, nesse caso aqui ao contrário do ponto B. E aí com isso a gente tem o produto vetorial. Qual é o vetor que liga A até B? É uma reta na horizontal positiva, portanto tem um módulo de 10 metros e a direção de I, está aqui, R de A até I. Alfa a gente não sabe quanto vale, mas pela nossa definição das coordenadas do sistema, x e y está no plano aqui da tela. Alfa só pode estar saindo na direção de K, ele é positivo já, a gente pode antecipar esse sinal, mas a gente escreve simplesmente que ele é alfa na direção de K. Aqui está o vetor posição relativa, e aqui está ômega, lembra dele? Nós calculamos, só que elevado ao quadrado. Escalar com o vetor de posição relativo A e B. Não se esqueça, temos um menos que é da equação, tá? Se tivesse um outro menos aqui por causa desse vetor, aí cancelaria, daria mais, mas não é o caso. Vamos resolver o produto vetorial, então vamos fazer um produto de I com K e depois um menos J com K. Vamos usar aquela regrinha toda lá para a gente se lembrar. E vamos abrir aquela equação. Eu já abreviei esse passo, porque você vai ter componentes em I e J apenas, né? Aquele I com K dá um J, o J com K dá outro I, não sei os sinais, mas simplesmente vai eliminar o K da jogada. E nós vamos ter uma equação vetorial com essas duas componentes, x e y e j. Agrupa. Quem é I de um lado da equação, você agrupa com quem é I do outro lado da equação, que é o que está aqui, né? A componente I de AB é essa, a componente I de aceleração A é essa, e deu essa componente que vem do ômega R. E também o J. O J você agrupa, aqui está a componente J da aceleração B e a componente J da parte de A com a parte da rotação, certo? Quando a gente faz isso aqui, nós podemos isolar a B logo de cara, porque isso aqui todos são valores numéricos, a gente tem a aceleração do ponto B, o módulo dela, né, apontado 45 para cima, e daqui de baixo, já com esse valor conhecido de 1,87, a gente chega no valor de alfa, aqui está alfa 0,344 radianos por segundo, ao quadrado, tá? O professor acabou de perder meio ponto na sua atividade, mas ele está no sentido anti-horário junto com a velocidade. Então esse é um movimento acelerado, o ponto B vai aumentando a sua velocidade conforme a barra vai girando, certo? Espero que não tenha nenhuma dúvida, mas o exercício está resolvido, refaz essas contas, tá? Chega aqui nisso, escreve a equação vetorial desse jeito e veja se você tem realmente... Bom,
Vamos fazer mais um exemplo, resolver mais um exercício que corresponde ainda a essa análise. Esse exercício a gente já viu, né, lá atrás, quando a gente fez a análise de velocidades. Nós queríamos saber qual é a velocidade do pistão C e para isso nós fizemos lá com análise vetorial, depois nós usamos o CIR. Então a gente vai aproveitar esses resultados e vai dar sequência aqui, porque aqui ele quer saber qual é a aceleração do pistão no instante que está nessa posição mostrada, que é a mesma do exercício anterior. E sabendo que a manivela B tem agora uma aceleração angular no sentido horário de 20 radianos por segundo, né? Então, nós temos que considerar essa informação a mais também. Bom, nesse instante considerado, a manivela AB gira com 10 radianos por segundo e a barra de ligação BC tem um movimento de rotação também, com velocidade angular de 2,43 radianos por segundo, que foi o resultado que a gente tirou lá no problema anterior, né, intermediário, para a gente chegar na velocidade do ponto C, que tinha um valor para cima. Beleza. Então a gente vai fazer como a gente tinha começado da outra vez. Nós vamos pegar essa manivela que está executando só um movimento de rotação e nós vamos calcular a velocidade do ponto B e essa velocidade a gente vai transmitindo, né? Então por esta barra BC até chegar no pistão C, que nesse instante está subindo. Bom, a manivela faz um movimento de rotação, o pistão faz um movimento de translação, a barra faz os dois ao plano geral. Essa extremidade aqui está presa a uma manivela que faz a rotação e essa extremidade está presa a um pistão que faz a translação. Muito bem, nós podemos então começar o exercício a partir desta manivela que temos a informação tanto da velocidade angular como da sua aceleração angular, né, que está determinada aqui na primeira linha de 20 radianos por segundo. Então, nós vamos pegar a equação das acelerações relativas. Para o ponto B, não tem a parte de translação. Então, aquela parte aqui que entraria um A de translação é zero. E a gente pode já partir só para a sua componente de rotação. Tá? Aqui nós temos a parte de parte tangencial e aqui a parte da aceleração normal. Como os dados já foram dados para a gente, né, de alfa e de ômega, isso já foi retirado, né, o ômega do exercício anterior, mas foi repetido aqui, a gente precisa só deste vetor RB. O vetor RB é a própria manivela. Tem o comprimento da manivela e está projetado aí com um ângulo de 45 graus. Então a gente pode escrever esse vetor, sabendo que a gente vai sair do ponto A até o ponto B. Então é o vetor de A até B. O RB vai ser simplesmente a projeção dos 25 centímetros, né, da barra na direção negativa de I, com a inclinação de 45 graus. E a projeção dos 25 centímetros do comprimento da barra para cima, então é positivo em J com 45 graus também. Isso dá este vetor RB aqui de baixo. Este RB é o que nós vamos usar na equação aqui para aceleração do ponto B. Lembra, nós estamos falando de aceleração relativa, a gente precisa então considerar as acelerações entre dois pontos. O primeiro ponto, né, depois a gente vai fazer para a barra BC, vai ser a aceleração do ponto B. E aí, como eu falei, não tem a parte de translação, a parte de rotação fica calculada a partir desta conta simples aqui. A gente tem o produto vetorial de novo, a gente vai fazer o esqueminha do IJK e IJ e ver os sinais, mas no fundo, esta equação aqui de cima de aceleração para o ponto B, para a manivela AB, vai dar este valor de um vetor em duas coordenadas, duas orientações, né, em I positivo e em J
negativo, tá? Nós achamos a aceleração do ponto B. E agora a gente pode colocar naquela equação que dá as acelerações relativas e que tem a componente de translação com a rotação, porque nós já sabemos uma delas, que vai ser a parte de rotação, e nós sabemos a parte agora que a gente quer descobrir, que é a parte de translação. Então, aqui está executando os dois movimentos, o movimento de translação e rotação, porque a barra, né, faz o plano geral, tem os dois movimentos, mas a gente já identifica este ponto como sendo o ponto que só faz translação. Se ele só faz translação, ele vai ficar do lado direito da equação. E aí então a gente precisa do vetor que liga o ponto C até o ponto D. O C faz a translação e o D é que está fazendo os dois, né? Então a gente precisa desse vetor, esse é o vetor então C para B, que vai ser descrito a partir desta projeção. Agora esse vetor ele está apontado para baixo, ele sai de C e vem até o ponto B, portanto ele tem que ter as duas componentes negativas. E como a gente conhece esses ângulos, né, aqui está o ângulo de 13,6, esse aqui é 45, você sabe quanto vale este ângulo aqui, mas você pode fechar aqui um triângulo retângulo e faz as projeções baseadas neste ângulo de 16, por exemplo, fica mais fácil. As duas componentes têm que ser negativas, então em x o comprimento da barra 0,75, negativo em I, com essa projeção em relação ao ângulo de 13,6. Em J também, porque ele está descendo, né, ele vem para a esquerda e para baixo, então é a projeção do comprimento da barra de 75 centímetros, negativo em J, e também com a projeção de 13,6 graus. Este é o nosso vetor. Esse é o vetor R que nós vamos precisar para fazer a próxima etapa, que vai ser ligar a aceleração de B calculada nessa parte aqui de baixo, com a aceleração de C que está sendo procurada. Tá? Bom, virando a página, eu vou escrever a equação geral agora adaptada à nossa situação. O ponto B é a parte que tem a rotação e a parte que tem a translação. A parte de translação vem do AC, que é o que a gente quer saber. E aqui está a parte de rotação, sabendo que isso aqui é a parte tangencial e essa aqui é a parte normal. Nós temos já o AB calculado, que eu vou colocar deste lado da equação, está aqui. AC é o que eu estou procurando. A gente sabe que está na direção de J, mas vamos deixar isso quieto por enquanto, porque ele está na vertical, então só pode ter J. Aqui está a componente tangencial, que eu vou escrever aqui porque eu não sei quanto é alfa BC ainda. Eu sei que está na direção de K, porque tudo está acontecendo no plano IJ, então alfa e ômega tem que estar em K. O vetor R, que liga C até B, negativo, está aqui. O ômega da barra BC foi calculado no exemplo lá atrás, na parte de velocidade, mas foi informado de novo, está aqui também. E aqui o vetor de novo negativo que liga B até C. Quando a gente faz esse produto vetorial, faz essa continha aqui do ômega ao quadrado vetor, nós ficamos com esta equação vetorial, tá? Como que a gente resolve uma equação vetorial? Bom, simples, né? Você simplesmente pega as componentes I e iguala. Pega as componentes J e iguala. Então, em I, nós temos esta situação. Nós temos que 21 tem que ser igual a componente aqui I 079 alfa BCI, então ela está aqui, mais 1,04i, então ela está aqui também. Com isso a gente acha qual é a velocidade, a aceleração angular da barra de ligação BC. Tem esse valor de 27,71 radianos por segundo, deu positivo, o que significa que está no sentido anti-horário, tá? E aí, fazendo a mesma coisa, agrupando todos os termos que estão na direção de J, eu vou pegar menos 14, 14 está aqui. AC, né, AC a gente já discutiu isso, ele está só na vertical, portanto tem que ser apenas J, então está aqui, a gente não sabe o sinal, deixa do jeito que está para não bagunçar as ideias. Menos
a parte que 177 alfa BCJ está aqui. Agora a gente tem alfa BC calculado ali atrás, mas esse último termo de 4.3J está aqui. Bom, e aí é só questão de você fazer a continha, substitui o alfa BC neste termo e o resultado dessa continha dá menos 14,14 metros por segundo ao quadrado. 14 não, desculpa, 76. Eu repeti o valor ali, mas isso está incorreto. Vamos ver aqui, então, eu preciso colocar aqui 14 e 76, correção online para vocês. Voltamos aqui e beleza. Então tá aqui, calculamos, nós temos um resultado principalmente. Vamos colocar aí o sinal, né, interpretar esse sinal, que é o que? Esse sinal é um sinal negativo. Isso significa que é uma aceleração que está apontada para baixo. Nós vimos lá no exercício das velocidades, né, que a velocidade está apontada para cima, então significa o pistão está se deslocando para cima por causa da sua velocidade que foi calculada da outra vez, mas o sinal negativo indica que é um movimento desacelerado. O pistão, então, em algum momento vai parar. Nesse instante ele está momentaneamente em repouso e depois ele começa a descer para continuar o movimento. Tá? Bom, então a gente agrupa os resultados com as orientações, afinal de contas tudo isso é vetor. Alfa você pode deixar desse jeito, pode escrever como sendo 27,7K radianos por segundo ao quadrado, ou você pode escrever, né, com a setinha dizendo qual é a orientação da rotação, que é anti-horário, portanto positiva. E aqui ficou o resultado final para a aceleração do ponto C, menos 14,76J, ou seja, orientado para baixo, de modo que a gente faz aí uma velocidade, um movimento desacelerado com a velocidade diminuindo, certo? Bom, esse foi o segundo exemplo, um exemplo mais complicadinho, porque aqui a gente tem uma equação grandona, em geral isso vai acontecer, tá? Porque você tem todos esses elementos aí preenchidos, às vezes uma coisa é zero, outra não é, mas enfim, aqui nesse caso a gente ganhou essa baita equação, mas resolve e no caso agrupando nas suas componentes I e J sai tranquilinho, tá certo? Bom, a partir daqui começa a nossa lista de exercícios, essa é a lista 2C, e daqui a pouquinho, então, vocês podem consultar, né? Claro, lá no Moodle já está tudo resolvido e escaneado, mas daqui a pouquinho sobe o material resolvido passo a passo e comentário, tá bom? Muito obrigado e até daqui a pouco.